nós estamos começando mais um programa Luz, Câmera, Ação contra o Câncer e hoje a gente vai falar da voz, especificamente de fonoaudiologia, porque nesse dia 9 de dezembro a gente comemora o dia do fonoaudiólogo ou o dia da fonoaudiologia. Nós estamos aqui com uma profissional da área que atua no Hospital de Câncer de Barretos. O nome dela é Juliana Portas, ela é formada em Campinas pela PUCamp e dedicou-se à fonoaudiologia por ser uma área que contempla vários aspectos do ser humano. Juliana, fonoaudiólogo no Hospital de Câncer, é uma coisa que as pessoas pensam assim, mas não é médico, né? Mas tem a sua função. Sim, sim. Na verdade, a fonoaudiologia ela é uma área que abrange muitos aspectos da comunicação humana, da deglutição, né? E dentro da comunicação, obviamente, a gente também tem a audição. Então, é uma profissão que abrange tudo que a gente pode imaginar relacionado à comunicação, mais recentemente deglutição. Então, desde o fonoaudiólogo pode atuar na escola, com crianças, ou com indivíduos que sofreram acidente, derrame, no acidente vascular cerebral, ou indivíduos que tenham dificuldade de se alimentar devido a algumas circunstâncias de alguma doença. E no caso do câncer, da parte oncológica, a gente tem todas as alterações de voz e de fala possíveis decorrentes do câncer ou do tratamento e as alterações de deglutição também, que é muito comum durante um período o paciente ter dificuldade de se alimentar. Então, o fonoaudiólogo na instituição, ele trabalha nessa maneira. Em alguns tratamentos, por exemplo, a quimioterapia, pode dar um efeito de redução da audição. Então, a gente tem um departamento de audiologia que faz esse monitoramento da audição do paciente. Ou seja, para... Campo tem, né? Campo tem, e a gente consegue trabalhar em bastante áreas, assim, relacionadas à comunicação desses nossos pacientes. Mas a profissão de fonoaudiólogo é uma profissão nova. É, relativamente nova. Ela foi regulamentada em 81, esse ano, dia 9, agora a gente faz 33 anos, né? E é uma profissão que tem agora um reconhecimento cada vez mais e o fonoaudiólogo ele consegue se inserir em diversos meios, né, profissionais, alguns meios de comunicação, tem o fonoaudiólogo que atua com o professor de escola, em rádio, televisão, teatro, tem os fonoaudiólogos hoje que trabalham muito em empresa, em relação à comunicação e também na parte hospitalar, né, muito uma necessidade de se alimentar e de se comunicar, que a gente observa nesses casos, no caso oncológico. Tá, e aí você prestou, a primeira faculdade já foi fonoaudiologia? Foi. Foi? Por Foi. quê? O que leva uma menina 17 anos. 17 anos a falar assim, você é fonoaudióloga? Na verdade, a fonoaudiologia ela acaba abarcando duas áreas principalmente, né? Quando a gente estuda na escola, a gente tem exatas, humanas e biológicas. Exatas eu tinha certeza que não era a minha praia, mas eu gostava muito de humanas e me identificava muito com a parte de biológicas também. Então, a fono ela consegue contemplar essas duas áreas. Porque ela tem, você estuda tudo que a gente tem para produzir a voz, né, para conseguir lidar com esse aparelho aqui que respira, fala, não é? E coloca o alimento para, você fala deglutição, mas que coloca o alimento para dentro mesmo, né? Então isso é biologia do ser humano. E você lida também com comunicação, porque a voz serve para eu entender o mundo e expressar esse mundo também, né? Mas mais do que só a voz, né, com o aparelho fonador, que até como você falou, né, colocar o alimento para dentro. A língua, a laringe, os lábios são as mesmas estruturas que são feitas para falar, são feitas para comer. O céu da boca. É palato ou é pálato? Pode ser pálato. Pode ser qualquer um dos dois? Pode, é uma dúvida antiga que eu tenho essa. Então, na verdade, a gente trabalha com a comunicação. Então, não é só fala, é linguagem, é o pensamento. Né? Tem uma área específica da fono que trabalha com a linguagem, com o aspecto cognitivo mesmo, né? Então, a gente na faculdade tem psicologia, tem filosofia, tem linguística, né? Então, também são as matérias muito vinculadas à humana, que isso é muito interessante também.
Então, eu, meio na dúvida, decidi fazer, não, eu quero trabalhar com fonoaudiologia. E até interessante que quando eu entrei na faculdade, eu nem sabia que poderia trabalhar com câncer. Eu fui aprendendo isso ao longo da faculdade, gostando e me especializando depois também. Agora, a voz, ela está muito ligada ao que eu me entendo por gente, a minha identidade. Isso. O telefone é um dos maiores exemplos disso. Você pega o telefone sem identificador de chamadas, você atende e só pelo alô você já sabe quem é da sua família, quem é o seu amigo que está do outro lado. Não precisa do identificador de chamadas para isso, porque a voz está ligada à personalidade. Quando a pessoa tem algum problema que modifica a voz ou que perde mais radicalmente, tem um aspecto psicológico pesado aí, não tem não? Sim, Eu perco sim. um pouco do que eu me entendo por gente, da minha identidade. Sim, esse exemplo do telefone que você deu, eu dou para os pacientes também. Não só a gente identifica pela voz, mas que se a sua mãe, por exemplo, te ligar e ela não estiver bem, você fala, ué, o que aconteceu? No alô dela, você fala, o que aconteceu? Né? Você sabe como a outra pessoa tá quando você conhece pela voz, né? Por um alô. Você fala, você não tá legal, né? Ou você estava dormindo, né? Então, a voz, ela é como a gente se mostra para o mundo. Então, como eu quero me mostrar, na verdade, para o mundo. E a hora que você tem uma doença, seja ela qual for, no nosso caso, a gente está falando do câncer, ela tem um impacto muito importante, não só no psicológico, no emocional, mas no dia a dia, né? O paciente, ele se sente que ele não tem força para falar, ele sente que ele está cansado, que as pessoas não ouvem, né? Muitas vezes, quando a gente tem um problema de voz, qualquer um de nós, às vezes a gente desiste de se comunicar, desiste de se colocar. Ai, eu sei, minha voz nem vai sair, não vou nem falar. Então, isso acaba afetando principalmente o jeito do paciente se expressar. Então, como ele vai... Não só de voz, Sim. como a gente conhece como o som, Isso. mas como ele sai também, quer dizer, a articulação. Sim. Às vezes um problema na arcada dentária muda completamente o seu jeito de articular as palavras, né? O R, a articulação mesmo. Isso. E isso também interfere, né? Não é só a voz em si. A gente fala de voz, a gente compreende voz como o som final, né? Que é produzido pela laringe, mas também articulado nos articuladores, língua, dentes, lábio, né, palato. E então esse som final que tem uma mensagem é a voz. Que tem a ver com respiração também, né? Claro, sim. O pulmão é o fole de tudo, né? É o pulmão que manda o ar para a prega vocal vibrar. E quando a gente tem uma alteração, por exemplo, de articulação, aqui no hospital a gente tem os pacientes que têm câncer de língua, retiram a língua, né? E aí vão ter dificuldade de fazer todos os sons relacionados à língua. A língua a gente não para pensar, mas a língua produz muitos sons. Quando a gente aprende a falar, ninguém fala, olha, põe a sua língua lá na ponta do dente para você fazer um T, né? A gente aprende por comportamento. Só quando a gente aprende a falar uma outra língua, né? Isso. Quando a gente está falando inglês, aí todo mundo fala do T do inglês, mas aí quando do você D é do adulta, inglês. né? Se você é criança, também ninguém explica isso para uma criança, né? Ela só ouve e reproduz. Isso, porque a língua é por comportamento. E aí, a hora que você tem uma doença, né, como o câncer, você tem que ensinar, na verdade, e readaptar as funções. Como que um paciente sem língua vai falar? Ele fala. E é possível? É possível. Graças a... Mas pelo que a gente, leigo, mais senso comum, entende do que é falar, do que é linguagem, é possível existir essa linguagem Sim. sem esse músculo Sim. que é tão importante, né? Olha aqui, eu tô falando, agora eu já tô consciente da minha língua, ela se mexe muito. Sim, é possível. A gente, graças assim, à habilidade hoje em dia das cirurgias, da parte de reabilitação oral, das próteses dos dentistas, eles acabam fazendo algumas próteses dentárias que ajudam uma aproximação das estruturas dentro da boca e, claro, da fonoaudiologia também. Para né? ajudar a pessoa a se adaptar a toda essa Se novidade. a gente não tem língua, a gente vai engolir como e falar como. Vamos usar os outros órgãos e tentar compensar com os outros órgãos. E os pacientes falam e a gente, hoje, né, no nosso departamento, a gente não tem mais muito limite para até onde eles conseguem. Porque antigamente a gente falava assim, olha, o senhor não tem mais língua, o senhor nunca mais vai comer carne.
Mas hoje em dia os pacientes mostram pra gente que é possível, né? Precisa de muita determinação, vontade, e o paciente muitas vezes ele fala, olha, eu consegui. Claro que é adaptado, né? Não vai comer igual, mas ele consegue adaptando ali. Quer dizer, não é você que dita as regras do que pode e do que não pode. Isso. Você aprende com o paciente que esse com limite é cada vez mais extenso, digamos assim. É quase que o céu é o limite, assim, para quem tem vontade e para quem é bem tratado em relação à cura, né, do câncer, quem consegue a cura e essa parte da reabilitação tem algumas limitações, mas hoje em dia a gente vê que os pacientes têm conseguido grandes resultados e tem vida, assim, se comunica e come, né, e o mais importante, ele está vivo. E isso acaba sendo uma cicatriz que ficou para ele. É muito interessante, eu estou gostando. Você também está gostando? Então fique com a gente vai para um intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar um pouco dessa área de fonoaudiologia, que na verdade a gente está notando que é mais do que voz, é mais do que comunicação. É um modo de viver mesmo, é como você se relaciona com o mundo. Daqui a um minuto a gente volta. Numa parceria com o Instituto Oncológico de Ribeirão Preto e o Hospital Amaral Carvalho de Jaú, o Hospital de Câncer de Barretos realiza o OncoCESP, Encontro de Oncologia do Centro-Oeste Paulista. O evento, que este ano chegou à sua 12ª edição, teve como tema a oncologia na era da medicina personalizada. O encontro ocorreu no Centro de Convenções do Barretos Country Hotel e reuniu especialistas renomados de todo o país que tiveram a oportunidade de compartilhar ideias e trocar experiências nas suas áreas de atuação. Dr. Luciano de Souza Viana, oncologista clínico do HCB, falou sobre o acontecimento. Nesse final de semana está acontecendo aqui em Barretos o 12º OncoCESP, que é um encontro anual entre amigos que combate ao câncer de Jaú, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Barretos. Então é a segunda oportunidade que esse evento vem para Barretos, é um evento grande, a gente conta com quase 400 participantes e é um trabalho multidisciplinar. A gente tem a farmácia, temos a enfermagem, a nutrição, e esse ano a gente está abordando um tema interessante, que é o impacto que é o tratamento personalizado no combate do câncer. Então a gente está contando também com o serviço de oncogenética, que é o futuro da parte da prevenção. Então a gente recebeu convidados de todo o Brasil, tivemos nomes importantes da oncologia e nesse momento a gente está discutindo tumores urológicos, tumores de pulmão, tumores de mama, melanoma. Então a gente tem vários tumores sendo discutido a estratégia de tratamento e como que a gente pode aplicar para cada paciente o tratamento mais individualizado para melhorar a chance de cura desses doentes. Nós voltamos com o programa Luz Cabração contra o Câncer, hoje falando de fonoaudiologia. Nesse 9 de dezembro se comemora o dia do fonoaudiólogo. Eu estou aqui com a Juliana Portas. E nós estávamos falando dessa importância do departamento de fonoaudiologia
quando a gente está trabalhando com pessoas, né? Claro que no hospital a gente fala pacientes, mas são pessoas que você ainda usou uma palavra bacana no final do último bloco, que foi cicatriz, que ficam com alguma marca de um tratamento de câncer. Essa marca pode ser, você comentou da língua, mas ela pode ser em qualquer área em que é aparelho fonador, né, que você chama. Isso, pode ser. Mas pode ser também no respiratório, pode ser, por Pode. exemplo, nariz, alguma coisa assim que muda o jeito dela se comunicar, né? Na verdade, por conta da inervação, da musculatura que a gente utiliza para se comunicar, né, de uma forma geral, a fono ela não trabalha só nas sequelas, vamos dizer, na boca ou no rosto, mas a gente tem os cânceres de pulmão, né, porque próximo do pulmão tem um nervinho que ele desce, inerva a laringe. Então, os cânceres de mama, muitas vezes a radioterapia pode ter alteração desse nervo. Esse nervo é o nervo que abre e fecha a prega vocal. Então, o câncer de esôfago também, câncer de estômago. Então, depende do acesso da cirurgia, de como é feita e do campo de radiação. É um paciente que pode necessitar de uma avaliação fonoaudiológica se ele tiver lesão desse nervo. Então, ele vai sentir uma rouquidão, ele vai sentir cansaço ao falar, ele vai engasgar com algumas coisas. São alguns sintomas que a gente observa que o paciente chega pra gente após uma cirurgia. E às vezes não é nem tão ligado assim. Ao aparelho fonador mesmo, propriamente dito. Indiretamente pode estar ligado, por exemplo, a uma radioterapia que pegou o campo, que teve uma injúria ali do nervo ou da musculatura. Interessante. Né? E assim, tem gente que tem que reaprender a respirar. Também. Porque respira de um jeito para falar, e aí quando tem qualquer alteração aí no pulmão, né, ela tem que reaprender a respirar para falar. Sim, sim. E vocês também fazem isso? Na verdade, a parte da respiração, ela é muito dividida com a físio, né? O pulmão mesmo em si, a físio que faz a parte de reabilitação pulmonar. Mas, digamos assim, que a porta que sai o ar é a laringe. Então, não adianta eu ter um pulmão bom se eu não tenho um controle da laringe. Da saída desse ar. Da saída do ar. A gente usa muito, para ficar fácil de entender, o exemplo da bexiga, né? Então, se eu encho uma bexiga de ar, eu tenho todo o ar ali dentro da bexiga, mas não dou o nó, né? Vamos imaginar que eu só seguro a ponta da bexiga. Então, se eu apertar ali a pontinha da bexiga, vai fazer um barulhinho. Ali é a prega vocal, é a laringe. Então, se eu tiver... Antigamente chamava corda vocal, não era? Mudou esse nome. Né, hoje em dia é prega. Você tem que atualizar as pessoas que são mais velhas, como eu, assim. Ninguém mais fala corda vocal. É errado falar assim agora? Digamos que é errado. Tá. Aprendi mais uma. Se a gente aperta ali a boquinha da bexiga, a prega vocal tensiona e o som sai. Se você solta, né, o que vai acontecer? Vai sair todo o ar e não vai ter som nenhum, praticamente. Então, não adianta você ter um pulmão bom, uma bexiga cheia de ar, se eu não tenho uma laringe... Controle ali. Controle, exatamente, essa é a palavra. Você não tem um controle da laringe. Então, a gente consegue o controle pulmonar mais pelo controle da laringe do que realmente uma reabilitação pulmonar. A reabilitação pulmonar é o fisioterapeuta que é o responsável. E é tudo integrado, né? Não tem como falar em uma coisa sem falar em outra. Agora, como é que um paciente, uma pessoa que está em tratamento ou que passou pelo tratamento, vai para... Ele que pede fonoaudiólogo, o médico que encaminha, como é que funciona esse sistema integrado, digamos assim? No hospital, hoje, nós temos... já parceria com várias especialidades médicas, né? Por exemplo, a cabeça e pescoço e a neuro são 2 departamentos que de antemão encaminham para a gente, tendo o paciente queixa ou não. Para avaliação. Para avaliação. Então, o paciente chega no hospital, passa a primeira vez na neuro, ele já é encaminhado pela fono. Passa a primeira vez na cabeça e pescoço, ele já é encaminhado pela fono. Muitas vezes o paciente não tem queixa e não tem alteração. Mas é importante, antes do tratamento, a gente saber como esse paciente está para comer e para falar, para acompanhá-lo durante o tratamento inteiro, né? Então, agora, as outras especialidades, existe um pouco mais de... Não é todos os casos que realmente a fono é necessário. Então, é o médico que solicita. Se o paciente fala assim, doutor, tô rouco. Fala, vou passar o senhor na fono. Às vezes o paciente fala, eu tenho o meu colega lá da casa de apoio faz fono, a voz dele melhorou. Aí o médico
também passa uma avaliação e o paciente vem para o nosso departamento. Agora, a fono, ela também pode, a profissional, né, o profissional, pode também funcionar na prevenção de um câncer ou na descoberta precoce? Isso, geralmente, a gente tem que ficar atento à parte da voz, né? Mas nesse sentido. Então, por exemplo, um profissional que tem um consultório. Um profissional lá, que tem um consultório, né? exatamente. Fora do hospital, claro que eu não estou falando Claro, aqui do departamento. Até porque no nosso hospital Já estão já dentro, estão né? aqui. Mas realmente, num consultório, a gente não pode atender, e eu falo isso que é muito verdade, assim, você assumir um caso sem antes encaminhar para um médico. Ah, não, mas eu só fico cansada para falar, é só um exercício de fono que resolve. Pode até ser, né? Mas não custa você encaminhar para um colega médico, ele fazer uma avaliação mais detalhada e às vezes uma rouquidão há mais de 15 dias que não melhora, pode ser um sinal, sim, de um câncer inicial. Mesmo que ela venha depois de um caso de gripe, de um caso de uma virose, que você às vezes ficou debilitada, normalmente ela aparece assim, né, muitas vezes, seguida de uma doencinha, de uma coisa que já sarou e a rouquidão permanece. Se ela permanece por muito tempo, eu tenho que prestar atenção nisso? Isso, exatamente isso. A gente fala 15 dias é o tempo suficiente para você ter uma infecção de via aérea e curar ali a sua gripe, né? E a voz voltar. Mais de 15 dias você pode não só ser um sintoma de um câncer inicial, mas também causar uma alteração funcional na laringe. Então, eu tenho uma laringe que ficou doente, toda inchada pela gripe, com secreção, e aí eu sou professora, por exemplo, falei muito, porque você está doente, mas você tem que trabalhar, né? Então, precisei... Principalmente professor. Né? Principalmente Principalmente advogado, Mas falei muito, e aí você faz como se fosse um trauma ali, crônico, em cima de um problema agudo. Então, você pode desenvolver uma disfonia funcional baseado numa alteração orgânica, que foi a gripe, por exemplo. Há um tempo atrás, eu ouvia muito falar em calo vocal. Quando existia corda vocal, a gente até falava calo na corda vocal, né? Hoje é na prega vocal. Isso existe, essa expressão ainda é comum? A gente chama de nódulo. A lesão hoje, ela é nódulo, o termo mais correto, mas calo a gente entende, claro, né? Mas o termo médico, existem várias lesões na prega vocal, não cânceres, né? Então, existem os cistos, os nódulos, os pólipos, alguns edemas, mas o calo, ele é muito próximo do nódulo hoje em dia. E, realmente, o nódulo, ele é uma forma de é uma lesão que você faz na prega vocal, de ter um esforço fonatório exagerado, de você falar de uma forma incorreta. É o mau uso mesmo da voz. Associado a outras coisas também, como refluxo gastroesofágico, cigarro muitas vezes, né? E então é um mau uso. O cigarro é o nosso vilão do programa. Vira e mexe, claro, a gente volta a falar nele. Ar-condicionado. O ar-condicionado depende se a pessoa tem uma sensibilidade ao ar-condicionado. O ar-condicionado, ele traz o quê? Ressecamento. Na verdade, o ar-condicionado resseca para todo mundo. Mas se eu tiver um ambiente com ar-condicionado com umidificador, isso vai atenuar um pouquinho a alteração. Se a pessoa toma muita água? Também já ajuda. Mas tem pessoas que vivem bem no ar-condicionado e que não tem problema nenhum. Dificilmente, se ela toma bastante água, ela vai ter problema de voz pelo ar-condicionado. Então, ela vai ter um problema de rinite, de sinusite, muitas vezes, né? Isso vai afetar a voz com certeza. Mas só o ar-condicionado isolado, não. Mas um ar-condicionado com umidificador tomando água, pronto, já dá uma ajudada. E tem muita gente que ainda não, assim, procura o fonoaudiólogo porque ele quer entender a diferença entre gritar e projetar a voz, né? Que são coisas diferentes. Sim. O gritar cansa. Né? O projetar, não, né? Isso. E o fono, muitas vezes, ensina a pessoa essa diferença e como utilizar de maneira mais adequada a voz. Isso. Quando a pessoa precisa falar para grande público, sem microfone, quando dá aula, né? Isso. Acho que os professores são profissionais que a gente pode pôr bem na ponta. Agora, tem outros casos também. A gente já teve histórias de um Silvio Santos da vida, né? E alguns outros profissionais famosos. E eu queria falar um pouquinho
disso no próximo bloco. Para isso, a gente vai no intervalo agora. Vocês vão ficar com o quadro Conhecendo e a gente volta já já. Com o objetivo de possibilitar que os pacientes do Noroeste Paulista e de outros 5 estados do país sejam tratados mais próximo de casa, a unidade de Jales do Hospital de Câncer de Barretos conta com um departamento de oncologia clínica para os tratamentos quimioterápicos. O setor realiza mais de 100 atendimentos diariamente, contando com cerca de 30 colaboradores e 5 oncologistas clínicos com dedicação exclusiva. Essa é mais uma ação de humanização do Hospital de Câncer de Barretos. Nós voltamos para mais um bloco do programa. Hoje nós estamos falando sobre comunicação, especificamente sobre fonoaudiologia. Eu estou aqui com a Juliana Portas. É fácil teu nome, né? Portas é um sobrenome bem diferente, né? É. E nós estamos falando um pouco dessa área que existe no Hospital de Câncer de Barretos. É importante frisar isso. Existe um departamento de fonoaudiologia no hospital que trabalha integrado com os outros departamentos na recuperação das pessoas que passaram por o tratamento ou na avaliação, como você estava dizendo. E quando a gente fala em avaliação, é uma palavra que está muito na moda, é audiometria. O que é isso? A gente tem um exame de audiometria. Eu passei por um recentemente, viu? O departamento de audiometria hoje, aqui no hospital, ele funciona há cerca de 1 ano, então é bem recente. E ele faz a audiometria, ele na verdade é o estudo da audição, né? Então a gente percebe o quanto que o paciente ouve, né? O quanto que está faltando, ele tem perdas auditivas, o quanto que é essa perda, não só como a parte interna do ouvido, mas como a parte externa da membrana timpânica, como que ela está, se ela está íntegra ou não, se ela está fazendo o movimento adequado para vibrar o som para a gente ouvir, né? Porque tudo é uma questão também de física acústica, né? O som bate na membrana e vai transmitindo a energia sonora até chegar no cérebro. Então, todo esse processo ele precisa ser estudado, cuidado, avaliado. Medido mesmo. Medido. Né? Como é que mede se eu estou ouvindo o que eu deveria ouvir? A quantidade, captando a quantidade de som que normalmente eu teria que captar. A gente tem uma cabine acústica, normalmente esse exame se faz dentro de uma cabine acústica, isolada, né? É quase igual esse estúdio, né? Ela é menorzinha, mas tem um tratamento acústico para deixar isolado. O paciente põe um fone, né? E o fonoaudiólogo ele fica do outro lado da cabine, no aparelho, dando estímulos para esse paciente ouvir. Então ele começa de um estímulo, aí ele vai aumentando, ele vai diminuindo, até perceber aonde o paciente escuta. O paciente escuta, ele levanta a mão, né? Tem várias formas de responder, mas em geral, ouviu o estímulo, o paciente responde. Não ouviu, o paciente não vai responder. E aí você anota a curva que esse paciente faz. Quantos dBs ele escuta, o que ele não está ouvindo. Porque existe um estudo que há um padrão variável, obviamente, mas um padrão mínimo e máximo do que um ser humano com determinada idade, né, em determinada condição física, ouve normalmente, é isso. Claro. Um padrão considerado normal. E quando a pessoa está fora desse padrão, o que isso interfere na vida dela? Olha, a gente só fala porque a gente escuta, né? Então, a fala é extremamente ligada ao quanto que a gente se monitora. Então, por exemplo, eu estou conversando com você, se eu cometer algum errinho assim de articulação, eu vou me corrigir na mesma hora. Isso é um reflexo acústico, né? É um reflexo auditivo que você ouviu e você se corrige. Então, a pessoa que ela não tem uma audição plena, ela também vai se manter isolada das rodas de conversa, né? A gente conhece os vozinhos, as vozinhas da família que tá lá na mesa com todo mundo, de repente está falando de um assunto, e fala, e tal assunto, mas vó, é isso que a gente está falando, né? E aí muitas vezes porque é confundido com uma demência, com... Né, com a pessoa já não está articulando as ideias. Às vezes ela não está só ouvindo. Isso. Ela, na verdade, ela pegou uma palavra do assunto, mas ela não pegou o assunto por completo, né? É igual, por exemplo, às vezes também está assistindo novela,
Ai, por que aconteceu isso na novela? Mas você não entendeu? Não é que entendeu, ele não está ouvindo, né? Então, muitas vezes é realmente para a gente prestar atenção, levar no otorrino inicialmente. É o otorrino que vai fazer essa solicitação desse exame de audiometria, porque às vezes pode ser um problema no canal auditivo. A gente não faz esse exame sem uma avaliação médica otorrinolaringológica, e aí ele vai detectar, fazendo a audiometria, o que vai precisar fazer. Colocar um aparelho, ou dependendo de um outro problema, pode ser feita uma lavagem. Então, aí tem inúmeras outras patologias, né? Mas a audição, ela é extremamente importante para comunicação, né? E para o indivíduo estar ali inserido plenamente na sociedade e convivendo nas suas funções todas normais. Falando dessa área que você gosta tanto, a gente está falando com muitas mães que assistem o programa. E aí há a comparação quando os bebês estão ali naquela fase de crescimento. O meu já fala, o meu ainda é muito quietinho, o meu já articula palavras, o meu só emite sons na mesma idade. E essa comparação nem sempre é boa. Sim. A gente sabe que cada um se desenvolve no seu ritmo, da sua maneira. Quando é que a mãe tem que ficar alerta? Poxa, meu neném ainda não está falando, ele ainda não está se comunicando comigo, com as pessoas, com o mundo. Olha, a comunicação, ela acontece, na verdade, intraútero já, né? Então, o bebê, ele ouve dentro da barriga? Ele ouve. Não só ouve, mas ele sente, né? Então, a comunicação, de uma forma geral, ela já inicia intraútero. Quando o bebê nasce, a comunicação dele é o choro, né? Então, ele chora porque ele chora. A única forma que ele tem de se expressar é o choro. Nem sempre o choro é dor, né? Então, às vezes, mãe de primeira viagem fala, por que ele está chorando? O que aconteceu? Meu Deus, ele está se comunicando. Alguma coisa ele quer passar. É a única forma que ele tem. E aí, a gente vai dando a atenção necessária para essa criança, ouvindo ela. E na sua pergunta, você pergunta, quando que eu tenho que prestar atenção, né? Quando você vê que essa comunicação, ela passa, ela na verdade não passa do choro ou do apontar para a fala, a oralidade. A criança, ela tem que naturalmente passar obviamente, do desenvolvimento normal para a oralidade. Por quê? Porque ela vê que os adultos têm oralidade, eles falam. Então, ela vai imitar, como a gente falou anteriormente, né? A linguagem, a fala, ela é aprendida. Então, ele vai olhar, nossa, ela está falando, ele vai tentar imitar. E ele precisa sentir necessidade de se comunicar. Agora, se é uma criança que ele nem precisa falar, a mãe dá tudo que ele quer, né? Ou muito contrário também acontece. A mãe nem olha para ele. Então não adianta ele berrar ali que ele não vai ser ouvido. O estímulo também tem muito a ver. O estímulo, o quanto que essa criança é importante na família, o quanto que ele é estimulado, ele não precisa falar, mas o olhar, né, da mãe e ele com o pai, a família toda, isso faz com que a criança se sinta parte da família e queira se comunicar. Quando? Por volta de 1 ano, começa as primeiras tentativas de oralidade. Que são lindas. Que às vezes é quer, né? Isso um pouquinho mais mamã, né? São as primeiras palavras. Antes de 1 ano tem o balbucio, que são palavras sem sentido. Na verdade, ele só está treinando ali, ele não está querendo ter nenhum significado. Mas, assim, 1 ano e meio, 2 anos, a criança tem que estar falando algumas coisas. Tem que estar tentando, pelo menos. Né? Você não, tem que registrar. Não necessariamente são frases. Aí eu tenho a vida inteira, e aí tem uma época que quem tem muita sorte envelhece, né? É verdade, é uma e sorte. Vai perdendo a audição? Isso é comum mesmo acontecer? A audiometria, ela identifica isso? Sim. Há uma perda de audição ao longo da vida? E a partir de que idade? Olha, do mesmo jeito que a gente começa, depois de uma certa idade, a usar óculos, né? Tem uma perda da visão, tem a perda... A mão tem que ficar esticando para ler, o braço né? tem que aumentar o tamanho. Tem a perda da visão, da audição e também da dificuldade de engolir, né? Tudo envelhece no corpo. Né? São as presbis, né? Presbifonia, dificuldade de alteração da fala no idoso, da voz. Presbifagia, alteração da deglutição por conta da idade. Presbiacusia, né? Alteração da audição
Por volta dos 60, 65 anos, às vezes já começa a aparecer 70 anos, dependendo do quanto essa pessoa foi exposta a ruído durante a vida dela. Então, a gente tem, às vezes, um ouvido que já, um operador de máquina, ele já tem uma condição mais ruim para esse ouvido, ele vai ter uma perda induzida pelo ruído associada à perda da idade. O não uso dos tais EPIs, né? Os protetores auriculares e companhia. Então, a prevenção Começa por aí. pelo EPI, E pelo na ouvir geração... música mais baixo, pelo colocar o fone. foninho do celular. Hoje é do celular, Isso, né? No meu tempo era do Walkman. disque lá, do Walkman. Hoje é do celular. Colocar sempre numa medida mais baixa. Sim. Alguns já vêm hoje, né? Alguns celulares, inclusive, já vêm com esse dispositivo Já, interno. isso. Né? E até é por isso mesmo que você... Mas assim, adolescente, por exemplo, quanto mais é melhor, né? Então tá com o fone, mas você tá ouvindo o som por fora, né? Então, é claro que isso... O problema não é ouvir uma música, assim. O problema é ficar o dia inteiro, a semana inteira, né? É a continuidade da exposição ao ruído. Então, lá depois dos 60, 70 anos, eu vou sentir essa... Vai. Se eu tiver sorte, eu falo, a gente só Exatamente. envelhece quando a gente tem muita sorte, não é? E observar também, às vezes você já está falando, oi, que, né? Oi? Você já está perguntando, quando você vê que você está perguntando, não, peraí, às vezes não é uma perda auditiva, você tem algum problema apenas condutivo do ouvido que no otorrino você resolve e retorna. Mas sempre é bom, quanto antes a gente começar a prestar atenção, menos alteração a gente vai perceber e impacto na vida vai ter. Juliana, a gente vai para o intervalo e na volta eu quero falar com você de uma coisa muito especial e emocionante que tem no seu departamento aqui no hospital, que é um coral. E é um coral diferente. Se você é curioso, continue conosco que a gente vai explicar que coral é esse no departamento que hoje trabalha com fonoaudiologia no hospital. A gente volta daqui a pouquinho. Mastectomia é a primeira abordagem que a gente faz num paciente com câncer de mama diagnosticado. É um tratamento antigo, mas muito eficaz. A gente utiliza até hoje a mastectomia como tratamento. Existem vários tipos de mastectomia. É a mastectomia parcial, que é a quadrantectomia ou segmentectomia, a mastectomia modificada, que tira todo o tecido mamário, e o músculo peitoral menor, que é um músculo que existe em todos nós. A indicação da mastectomia, ela é absoluta quando o tumor ultrapassa 3 centímetros em tamanho. A partir de 3 centímetros, um nódulo de mais de 3 centímetros, você não consegue manter a mama e manter a segurança do tratamento do câncer de mama. A mastectomia preventiva, ela ganhou notoriedade com essa atriz que fez a mastectomia preventiva, né? A mãe dela teve alterações cromossômicas e a mãe dela teve o câncer. E ela, a partir dessa alteração cromossômica que a família dela, que a mãe dela tinha, ela resolveu tirar toda a mama. Causou um desserviço para nós, mastologistas ou oncologistas. Por quê? Porque todo mundo acha que tirando a mama está resolvido o problema. E não é verdade, né? A mastectomia profilática, ela é só válida para quem tem alteração na área cromossomial.
Quer dizer, é o BRCA1, BRCA2 alterado. Isso sim é absoluto, porque em 80, 90% de chance essa mulher vai ter câncer. Então, é nessa situação que a mastectomia preventiva vale. Nós voltamos com mais um bloco. Agora, nosso bloco final do programa Luz Câmera Ação contra o Câncer, falando com a Juliana Portas, fonoaudióloga. Na despedida do último bloco, eu disse que você, no teu departamento, existe um coral. Que coral é esse? Conta pra gente, porque é uma coisa emocionante. Nós temos o coral Papo Furado. Que o nome já é ótimo. Eles né? que deram. É ótimo. É um coral, ele foi criado há alguns anos, mais ou menos há uns 10 anos quase, pela outra Juliana, que era fonoaudióloga aqui do hospital, ela que desenvolveu esse coral. E, na verdade, ela desenvolveu o grupo, né? O coral vem do grupo. O grupo de laringectomizados são pacientes que tiraram a laringe. Tiveram câncer de laringe, câncer na prega vocal ou na laringe como um todo e precisaram retirar a laringe. Tá, mas aí, na minha cabeça, de leiga, laringe é a ligação da boca, desse aparelho fonador, faz parte do aparelho fonador, da boca com o aparelho respiratório. É um canal. Uhum. Tira-se esse canal. E aí? O que acontece com a pessoa? Como é que ela fala, come, respira? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar mesmo e é exatamente por esse meio que o paciente tem que voltar a respirar, comer e falar, né? A cirurgia é feita retirada da laringe, eles vão suturar novamente o que restou dessa musculatura. Porém, a partir da respiração, ela vai ficar para fora, na traqueostomia. É um paciente que vai ficar com a traqueostomia, aquele buraquinho aberto no pescoço, em definitivo. Uhum. Ele vai respirar só por aqui. E a parte de alimentação, o tubo ele é reconstruído, ou seja, o paciente ele mastiga e engole por um tubo separado, né, que é o esôfago. Ele perde paladar. Perde paladar por conta da radioterapia que é feita, né? Depois da cirurgia complementado com radioterapia, e a radioterapia altera as glândulas salivares e o paciente acaba tendo pouca saliva, matando também as glândulas que dão a sensação do sabor. Isso tem uma recuperação ao longo do tempo. Ela é lenta, mas existe essa recuperação, tanto pelo cheiro quanto paladar. Então, na alimentação, o paciente vai ter pouca dificuldade ou quase nenhuma dificuldade. Mas como se tira a caixa da voz, como a gente diz para os pacientes, o paciente ele tem que aprender uma nova forma de se comunicar, né? É como se ele não tivesse som nenhum mesmo. Na verdade, ele não tem som. Isso é quando o câncer é muito mais agressivo e ele é na laringe. E tem que retirar a laringe. Qual a porcentagem desse câncer que vem especificamente nos fumantes? Nossa, é grande. Na verdade, ao contrário, né? Dificilmente você encontra algum paciente que fez essa cirurgia que nunca fumou. Então, digamos que só mais de 90... ter um alertazinho, porque nós estamos falando de um tratamento extremamente radical necessário para que a pessoa sobreviva ao câncer, né? Os nossos pacientes, digamos que mais de 95% dos pacientes são fumantes. Eram fumantes. Fumantes compulsivos, né? Isso. Fumante, e não só como a bebida alcoólica também associado, interferem muito. Tá, aí a gente veio no hospital, fez o tratamento e curou a pessoa do câncer, mas a sequela é muito grande. Ela ficou sem laringe. E aí você me diz que essas pessoas que estão reaprendendo a comer, que estão reaprendendo a respirar, elas cantam. Uhum. E elas estão num coral. Isso. Como que pode isso, né? Que milagre é esse? A gente tem 3 formas de voltar a falar quando tem essa cirurgia. Uma dos órgãos que a gente utiliza é o esôfago. Então, o paciente ele tem que jogar o ar no esôfago e o esôfago vibra para sair o som. Você pode colocar o ar pela boca, engolindo o ar e articulando, ou você pode usar uma prótese fonatória, uma prótese que nesse hospital ela é dada,
O Hospital de Câncer fornece gratuitamente, O não é Hospital pelo de SUS. Câncer não é pelo SUS, o SUS não paga essa prótese. É por causa desse monte de campanha que o hospital Isso. faz, consegue Isso. arrecadar fundos para suprir o que o SUS não paga. Isso. Na verdade, o SUS não paga em nenhum lugar. E essa é uma prótese cara, que qualquer outro hospital ela é comprada pelo paciente. E a gente sabe que nossos pacientes não têm condição. E ela é uma prótesezinha de silicone que é colocada entre a traqueia e o esôfago, que só vai direcionar o ar para o esôfago. Então, o som também vai ser do esôfago, vai dar vibração do esôfago. É um som diferente. É um som diferente. Por isso que é um coral diferente. Por isso que é um coral especial. A gente está falando do coral para contar, né, para usar como exemplo de como é que se investe na qualidade de vida após um câncer, mesmo quando é um câncer tão radical quanto esse. E é possível ter essa qualidade de vida? Sim, é possível. A gente observa que os pacientes, depois que eles sentem curados, tratados, eles têm direito, eles querem mais. Não adianta eu estar curada, né, mas não tem voz. Então, a gente vai trabalhando na reabilitação e no bem-estar da vida desse paciente. E a música é uma forma de trazer isso? A ideia do coral foi exatamente essa, trazer um pouco uma dinâmica de falar assim, olha, vocês perderam a voz, mas a gente não perdeu tudo, né? Muitos pacientes também do coral, eles não têm voz ainda, nem a esofágica, nem da prótese, não conseguiram se adaptar a alguma, ou estão recém-tratados, né? Mas existe outras formas da gente conseguir que esse paciente se insira ali na sociedade e se sinta, digamos assim, de uma forma integrado, né? O grupo serve para isso. Eu não estou sozinho. Eu consigo me comunicar com as pessoas mesmo sem voz. Eu não estou sozinho, eu tenho outras pessoas que podem me ajudar, né? Consigo me comunicar mesmo não tendo forma de reabilitação, né? E o coral, ele veio nesse sentido tem pacientes no coral que nunca cantaram com laringe. E eles estão num coral sem laringe e estão cantando. E felizes da vida, porque hoje eles se sentem sortudos de poderem cantar. Porque eles têm orgulho da voz, né? Porque eles, muitas vezes, tem paciente que fica 1 ano, 2 anos sem falar nada, sem emitir um som até conseguir se reabilitar. E cada vez mais as parcerias do hospital com pesquisa tem a ver com isso, né? Com qualidade de vida após o tratamento. Isso. Hoje tem, né? Parceria com um grupo de pesquisa tem. Nessa área sua, né? Hoje em dia, a Fono está inserida principalmente no grupo de qualidade de vida e existe, tem uma pesquisadora, fonoaudióloga, que está dentro desse grupo. Então, existe toda uma linha voltada para qualidade de vida desses pacientes. Não adianta também eu devolver a voz se eu não estou perguntando como ele está com a voz, né? Eu quero saber a opinião dele, eu quero saber como ele está e eu quero que ele também ajude no processo de reabilitação. Porque assim, Juliana, quando a pessoa recebe uma alta de um tratamento como esse, ela tem que voltar ao hospital de tempos em tempos, né? No começo todo mês, depois a cada 6 meses, e esse monitoramento é para o resto da vida. No caso desses pacientes, eles voltam muito mais do que teriam que voltar só pela doença. Sim, sim. Muitas vezes a gente, como os nossos pacientes são de longe, a gente tenta fazer sempre os retornos próximos ou no mesmo dia do médico, dos exames, enfim. Mas a gente precisa que esse paciente, toda vez que passe no hospital, passe com a gente. Até para a gente poder ter um monitoramento dele, né? Então, ele pode estar de alta, mas a gente chama de gerenciamento. Então, vem daqui 6 meses, tá ótimo, mas então vem na fono, né? Pra gente ver como é que tá, para bater um papo, pode aparecer lá na frente um probleminha ou outro. E lá na cidade dele, ele consegue fono de graça? O SUS paga isso hoje no sistema? Está integrado o fonoaudiólogo também? Sim, o SUS tá nas prefeituras, nos postos de saúde, em hospitais, só que não é toda cidade que tem, né? E outra coisa muito importante, o fonoaudiólogo que trabalha com câncer, ele é um fonoaudiólogo extremamente específico. Então, eu não tenho, por exemplo, uma cidade pequena, tem um fonoaudiólogo, é um fonoaudiólogo, a prefeitura paga, tem um fonoaudiólogo ali. Muitas vezes o fonoaudiólogo não sabe trabalhar, porque é uma área muito específica. Tanto que na faculdade, quando a gente estuda, a gente tem uma matéria no último ano, poucas aulas em relação ao câncer.
O resto você tem que aprender fora da faculdade. E você veio aprendendo aqui. Eu me formei, aí fui fazer estágio extracurricular, fui fazer especialização na Secamargo em São Paulo, mestrado na Secamargo, e aí vim trabalhar aqui, estou terminando meu doutorado aqui. E hoje você se sente plena trabalhando nessa área, mesmo sendo uma área com casos de vida tão complicados, tão sofridos, para você é bacana poder ajudar? Sim, e eu acho que é exatamente isso, assim, muitos fonoaudiólogos que não trabalham com câncer, eles perguntam para mim, como que você aguenta? Tão pesado, difícil. Eu falo, mas eu não penso nisso. Realmente eu não penso, eu acho que se eu tô aqui eu posso ajudar, é isso que eu vou fazer. Tem casos difíceis, mas tem inúmeros casos de cura, né? E que essas coisas as notícias não dizem, né? A gente só diz quem morre de câncer. Você ainda se emociona nas apresentações do coral? Acho sim, assim, principalmente de ver a evolução deles de uma apresentação para outra, isso sim, acho que a hora que eu tô de telespectadora, né, olhando de longe, aí que sim, mas no dia a dia não, eu acho que no dia a dia eu tô ali para ajudar e eu consigo ter esse distanciamento, porque a hora que a gente também envolve demais e sofre, a gente não consegue ajudar tanto. A gente tem que se envolver sim, mas não sofrer com eles, e sim estar ali inteira para poder ajudar. Bacana. Juliana, muito obrigada, viu? Bonita essa tua Imagina. mensagem no final. Obrigada. Obrigada pela participação no programa. E o programa existe para isso, para que as pessoas conheçam um pouco dos profissionais que atuam no Hospital de Câncer, da tecnologia que está à mão, da forma com que eles atuam, mas também de que são seres humanos cuidando de seres humanos, com profissionalismo, mas acima de tudo com esse carinho, com essa humanização que o hospital tem. Por isso que a gente volta no próximo programa com outro assunto bem bacana. Acompanhe a gente no Twitter, pelas redes sociais todas, Facebook, e assista, indique o programa que também está no YouTube. Até o próximo! Olá, estamos mais uma vez com vocês com o quadro Trocando Ciência em Miúdos. A gente tem hoje como convidada Lídia Rebolho Arantes, ela que é pesquisadora aqui do Centro de Pesquisa em Oncologia Molecular do Hospital de Câncer de Barretos, já tem o seu doutorado, está fazendo o seu pós-doutorado aqui na Fundação Pio XII e vai nos falar um pouquinho sobre a sua pesquisa no doutorado. Olá, Lídia, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. Lídia, eu sei que você fez um estudo sobre metilação em pacientes que têm câncer de cabeça e pescoço. O que é essa metilação, Lídia? A metilação do DNA ela é um processo fisiológico normal que é responsável por ligar e desligar alguns genes. Então, esses genes eles podem ter a sua função ativa ou estarem inativos e não desempenharem seu papel. Como, por exemplo, os genes supressores tumorais, que eles são responsáveis por inibir a carcinogênese. Se eles estão desligados, essa função não está ativa. E no caso dos oncogenes, que são os genes responsáveis pelo surgimento do tumor, eles podem estar ativos e aí, nesse caso, causar os tumores. Então, entendi. É um problema que acontece então dentro da célula. Os genes dessas células, então, eles param de funcionar adequadamente por causa dessa metilação. Como é que acontece isso? Você falou que normalmente já acontece, né? Então, a metilação do DNA é quando acontece a adição de um radical metil ao DNA, e esse radical ele pode vir através da alimentação, como é o caso da alimentação rica em folato, e esse metil ele se liga no carbono e aí impede, então, a ligação dos fatores que vão transcrever esse gene, que vão fazer esse gene funcionar. Então, é como se a gente tivesse o gene coberto por esses radicais metila, que você chamou. Isso. E aí o fator não consegue se ligar ali porque o metil está impedindo que isso aconteça. Então, aí desliga o gene, e se é um gene que protege o indivíduo do câncer, se ele ficar desligado, ele não vai proteger mais. Ele não vai conseguir proteger esse indivíduo. Me conta um pouquinho do seu estudo. Você fez isso estudou exatamente a metilação nos pacientes que tinham câncer de cabeça e pescoço. Conta um pouquinho como é que foi o seu processo de pesquisa. Nós avaliamos 40 pacientes com tumores de cabeça e pescoço e 40 indivíduos
100 parentes de primeiro grau afetados sem a doença. Então, a gente viu um painel de genes que ele se encontrou metilado, um painel com 4 genes, eles estavam metilados nesses pacientes e eles não estavam nos indivíduos controle. Então, nós conseguimos, através desse painel, separar um indivíduo que tem câncer do indivíduo que não tem câncer. Isso, em cabeça e pescoço, é muito importante, porque a quantidade de indivíduos que chega no estágio mais avançado é muito grande. Então, a partir do momento que consegue se detectar esses pacientes nos estadios iniciais, ele vai ter uma chance de cura, um tratamento menos agressivo. Então quer dizer que ao estudar a metilação desses 4 genes, você então é como se eles poderiam servir como um método de diagnóstico do câncer de cabeça e pescoço, é isso? Sim, como método diagnóstico e também para acompanhamento de uma progressão, possivelmente. Então, além do diagnóstico, se a doença está evoluindo, se ela está piorando, ele poderia... Marcadores que podem detectar isso antecipadamente. E você faz isso aonde? Dosa no sangue, na saliva? Como é que você faz isso? A gente pode fazer com saliva, no doente com um tumor, com uma biópsia, com muitos materiais diferentes. Isso é possível. No caso do seu estudo, como é que foi? Foi feito em doentes com o tumor e em indivíduos saudáveis com a saliva. Ah, entendi. Então, num grupo você pesquisou no tumor, é isso? Diretamente no tumor, e no outro na saliva. Saliva dos pacientes. E é possível detectar, sim, a metilação através de saliva. E esse método diagnóstico já está disponível para a gente poder utilizar ou ainda não? Não, ainda está em fase de estudos, mas a gente pretende implementar alguma coisa assim que possível. E quais são os próximos passos do seu estudo? Bom, tentar validar o que a gente achou numa casuística maior e ver se isso realmente se reproduz. Parabéns pela pesquisa, muito interessante. É isso aí, é o Hospital de Câncer de Barretos fazendo pesquisa para beneficiar os seus pacientes. Espero vocês na próxima semana. Até lá.